Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós estamos aqui iniciando o nosso primeiro Divercast, né? A gente deu esse nome para o nosso videocast aqui, porque diferente de outros, né? Vai ter imagens aqui. E quem não puder participar vai poder estar participando, assistindo a gente depois, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas aqui para todos, principalmente para a Thaís e para a Danusa, por terem aceitado estar com a gente aqui hoje, né? Nesse nosso primeiro Divercast. Mas eu quero antes explicar por que Divercast, né? Que algumas pessoas já perguntaram, por que não podcast? É porque a gente estava pensando nessa diversidade mesmo, né? Na neurodiversidade, na neurodivergência, aí ficou esse nome, tá bom? Bem-vindas, muito obrigada, meninas, mais uma vez por vocês terem aceitado. Obrigada, Rogéria. Obrigada, Danusa. Agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite também. Um grande desafio e eu tô aqui também nervosa, mas vamos lá para esse bate-papo. Ah, faz parte, né? Vamos lá, maravilha. Que bom ter vocês aqui. E eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente começar esse nosso bate-papo aqui hoje. Tá bom. Meu nome é Thaís, eu sou fonoaudióloga e psicopedagoga. Sou formada há 25 anos, em fonoaudiologia. Tenho a formação também em psicopedagogia há 15 anos. Sou professora de fonoaudiologia e psicopedagogia em graduação e pós-graduação. Atuo como fonoaudióloga educacional, então atuo em escolas e desde da graduação, a minha iniciação científica já foi em influência de leitura. Então, eu estudo a, as questões de leitura e escrita há muito tempo, desde há 25 anos, né? Há mais de 25 anos. Bom Então, tempo. esse é um assunto que é muito importante para mim, que eu atuo como professora, como pesquisadora e atuo na prática com ele. Então, é algo que me move e que eu tenho muito prazer em hoje poder falar aqui sobre ele sempre que eu posso. Sempre aceito os convites, porque eu entendo que é muito importante que a gente fale mais e que essa informação seja divulgada, seja propagada. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E a gente que agradece. Danusa? Meu nome é Danusa, sou psicóloga, Danusa Eufrásio. Deixa eu ver, sou psicóloga, sou licenciada, sou apaixonada pela educação, amo ensinar também. A licenciatura roubou meu coração, não esperava por isso. Sou psicóloga clínica, também atuando como supervisora quando preciso, e para a gente conversar um pouquinho sobre ser disléxica também. Muito bom. Gente, então, para a gente poder começar aqui esse bate-papo maravilhoso e super importante, né? Eu falo aqui não só em meu nome, enquanto uma das coordenadoras, mas também do Gustavo e da Annelisa, os outros coordenadores do SIG, tá? E eu queria abrir uma pergunta aqui para vocês. Decida aí quem vai começar a responder. Afinal de contas, muitas pessoas ouvem falar da dislexia, né? É uma neurodivergência bastante falada, mas nem todo mundo tira um tempo para poder ler, para se aprofundar mais, né? A não ser que tenha um caso na família, e às vezes nem assim, né, Danusa? Mas então diz para gente, é um transtorno de aprendizagem, de leitura e escrita ou dislexia? Fique à Você vontade. tem toda razão, na sua colocação, Rogéria, porque esse é o transtorno do neurodesenvolvimento mais comum que nós temos, mais prevalente que nós temos. Então, as pessoas falam muito sobre o autismo, as pessoas falam bastante sobre o TDAH, e é importante também a gente falar sobre esses transtornos, mas precisamos divulgar mais o transtorno de aprendizagem, a dislexia, porque ele é o transtorno do neurodesenvolvimento mais prevalente que nós temos. Então, todas as outras causas são importantes, mas sem esquecer desse.
Então, vamos pensar na nomenclatura aí para a gente começar a nossa conversa. Todos esses nomes, eles são válidos e ao longo das décadas, ao longo das pesquisas, eles foram mudando. Nós temos manuais internacionais que norteiam os nossos diagnósticos. Então, esses manuais, eles vão sendo revistos e aí as nomenclaturas vão mudando. Com a última edição do DSM que nós temos, né, que é o DSM-5, e agora em 2023 o DSM-5-TR, que é o texto revisado, nós temos como nomenclatura, então, transtorno específico da aprendizagem, esse é o nome que está lá, transtorno específico da aprendizagem, e aí nós temos as especificações dele. Então, transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, e como nome alternativo, dislexia. Então, é assim que está lá, né? Transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura e como nome alternativo, dislexia. E aí, se a gente caminhar ainda um pouquinho mais, atualizando ainda mais um pouco, a gente chega na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, que tem a sua 11ª edição chegando. Então, a CID-11, que está aí chegando, nós Ano já que vem. temos a tradução, temos a tradução oficial para o português, que acabou de sair e que deve ser implementada em janeiro do ano que vem. Então, nós estamos aí com ela batendo na porta. E lá também temos esse transtorno descrito e o nome muda um pouquinho. Lá é transtorno do desenvolvimento da aprendizagem e também com comprometimento na leitura ou na expressão escrita ou na matemática, dependendo da área em que a pessoa tem mais dificuldade. No caso aqui, a gente está falando da leitura, né? Então, transtorno do desenvolvimento da aprendizagem com comprometimento na leitura. Então, essas são as nomenclaturas que a gente tem de acordo com os manuais diagnósticos. Dislexia é o nome mais comum que a gente tem, que a maior parte das pessoas conhece, porque é uma nomenclatura muito usada pelas pessoas que têm o transtorno, e aí a Danusa pode falar um pouco melhor enquanto pessoa que tem esse transtorno, é muito usada pelas pessoas que têm o transtorno, é muito usada em políticas públicas, nacionalmente e internacionalmente, então é muito usada também pelas famílias das pessoas que têm o transtorno. Então, essa palavra dislexia, ela é muito conhecida e ela permanece, pelo menos permaneceu no DSM-5. Na CID ela já não vem mais, mas no DSM-5 ela permaneceu. Mas não está errado usar dislexia, a gente pode continuar usando, mas temos aí as novas nomenclaturas que vêm vindo conforme os nossos manuais vão sendo atualizados. Acho que é importante a Danusa se colocar um pouquinho também enquanto pessoa que tem o transtorno, né? Acho que é importante ela contar para a gente um pouco como é ter esse transtorno no dia a dia dela e o quanto isso impactou a trajetória dela na escola. Enfim, imagino que seja uma trajetória diferente da maior parte das pessoas, né? Eu acho super importante você explicar o significado, os nomes, porque, primeiro, que antigamente não se tinha nome, né? As pessoas não falavam diagnóstico. A minha geração não falava diagnóstico, não criava estereótipo, tinha várias coisas e os nomes também mudaram, né? E eu cresci com a dislexia sendo generalizada, né? Tanto para escrita quanto para leitura. Então, quando fala dislexia, você entendia que poderia ser qualquer uma. E a gente olha hoje, não. Existe a dislexia para a leitura e um outro nome que é para a escrita. Mas popularmente a gente juntou essas duas coisas e muita gente não sabe o que significa. Com certeza. Agora, na minha trajetória, não teve nome por muito tempo, né? Então, fiz alfabetização, e aí, pula uma série, atrasa de novo, o que está acontecendo? Faz é, aula de reforço, o que houve? E aí eu fui parar num órgão público fazendo fono, pedagoga, psicóloga, tudo tem direito, né? E sem um Porque diagnóstico. sim, o nome.
Para mim, Uhum. não, eu tinha 7, 8 anos, né? Que E eu desafio. fiquei lá até os 18. Eu só lembro que quando falava, lê 3 vezes, não, a pedagoga falava, lê 3 vezes, lê de novo. E a fono virava para mim e para uma colega ela falava, faz os exercícios de fala. Para mim, não, eu tinha que ler. Tinha um livrinho para eu ler. E aí ela ficava tentando me dar umas regras para ver se eu gravava, porque gravar grafia é muito difícil. E não é a ver com português, não tem nada a ver com isso. Isso se repetiu quando eu fui tentar estudar italiano, com inglês. A forma da aprendizagem ela se mantém, né? Os BOs que eu tive não mudaram se eu fosse tentar qualquer outra coisa, né? Então, eu fui no colégio para aula de reforço, para reforço para fazer várias coisas ao longo da vida. Repara que minha fala é dos 7, 8 anos. Isso é importante porque a gente fala de neurodivergência, diagnósticos adultos, todo mundo hoje se nomeando com vários nomes, mas é diagnóstico de desenvolvimento. Então, não vai aparecer, surgir do nada com a pessoa lá, né? O que acontece é que muitas pessoas não são diagnosticadas quando criança. Ou até mesmo como eu, vai fazer reforço, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas por que que não vai? Por que que Sim. tem que ler 3 vezes o negócio porque não vai? Por que que tem que tentar criar uma regrinha ali e não vai? Eu tive privilégios, né, com alguns professores no colégio, porque alguns falavam assim: "Nossa, você tira boas notas". Mas o caderno vinha todo cheio de anotações, né, de coisas. As notas eram boas, meu desempenho era bom. E eu acho que ela pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Sim, Sobre Ó, como assim tem eu nota fico pensando. boa, mas ao mesmo tempo tá cheio de anotação. Tem um Não, negócio você tá sim, falando e eu estou aqui, né, já pensando um monte de coisas, assim. Essa questão da nomenclatura também, né? Agora o nome, ora não tem. Ora, agora esse nome, agora é outro, né? Isso sim, também é uma coisa que confunde. atrapalha, Confunde, sim. O confunde. próprio fato do DSM trazer um nome e da CID trazer outro nome, embora eles sejam parecidos, mas isso gera uma confusão, até entre os profissionais. Mas é dislexia ou é transtorno de aprendizagem ou é transtorno do desenvolvimento da aprendizagem? Então, isso gera até um ruído de comunicação entre os próprios profissionais. Então, sim, concordo com você, Rogéria, que acaba sendo complicado, né? Bem complicado. E agora, Danusa, me tira uma dúvida aqui. É porque a gente sabe que quando a gente pensa em neurodivergência, algumas pessoas, a depender da neurodivergência, ela não gosta, e eles pedem, inclusive, né, para não usar o termo ter, né? Tem dislexia. Como é que é isso para você? Você é uma pessoa disléxica? Você tem dislexia? Como é que você vê isso? Como que você geralmente percebe isso? Só que foi um longo caminho, porque até os 18 eu estava nesse processo, né? Cheguei na faculdade e eu lembro de um professor que virou queixa tentando entrar para uma pesquisa e tinha que ler uns negócios lá. Aí eu fui falar com ele, aí ele, tu não aprende, tu é disléxica. Eu, oi? Como assim eu não aprendo? Brava, né? Sério, assim. E você é disléxica? Eu, oi? Como assim? Deu um nome, embora tivesse suspeita, ele dá um nome ali. Só que esse nome só foi fechar muitos anos depois de formada, né? Eu me identifico como uma pessoa disléxica, né? Demorei a ter esse nome, mas já me identificava antes de fechar diagnóstico, avaliação, isso é importante para mim, porque tem um sofrimento por trás, tem um sofrimento às vezes o nome na minha geração, quando eu era novinha, do tipo, ai, a pessoa vai usar isso como uma muleta, uma desculpa para não fazer as coisas, mas às vezes o nome ele dá sentido. Ele Uhum. fala, ah, é por isso. Tem um impacto muito grande na autoestima de uma pessoa neurodivergente, né?
Isso é uma das coisas que eu gosto e tenho interesse em estudar. Mexe muito, porque você vê as outras pessoas e você tenta fazer comparações muito injustas, né? Tem coisas que a gente não faria comparações injustas com outros transtornos, com outras questões, mas você quer se comparar com uma outra pessoa que funciona diferente, Uhum. né? O aprendizado é diferente. Tem coisas que eu aprendo de uma forma que é diferente da outra pessoa. E tá tudo certo, Então, né? hoje me identifico como uma pessoa disléxica. Ainda tenho que lidar com as minhas comparações injustas na vida, com os meus pares e no dia a dia. Tem impacto até hoje, né? E na vida acadêmica, foi importante, às vezes, aquela fala do Ida, me fez, às vezes, lidar com professores que falavam assim: Poxa, Danusa, você fala tão bem na aula, mas cadê as duas laudas do seu trabalho? A sua escrita é tão pobre, mas você explica os negócios, como é que você chega na prova, no trabalho e não vai? E eu tive professores bem legais também, alguns nem tanto, mas alguns que entendiam, né, que acolhiam. Isso foi importante para os desafios que vieram depois dessa fase. Que bom. Eu acho que esse é mais um dos motivos, assim, né? Que as pessoas depois vão poder estar assistindo esse momento aqui de estar ouvindo vocês duas estarem falando disso, que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Compreenderem Sim, mais, falar com mais propriedade, né? Respeitar também. sim. Perguntar para a Thaís, Thaís, como é que é hoje quando as coisas mudaram para as crianças e para os pais que chegam para você? É, mudaram, mas não tanto, né? Então, muitas vezes as crianças ainda sofrem e sofrem muito, porque ainda sofrem bullying na escola por serem diferentes, ainda não têm o reconhecimento dos pais, os pais ainda acham que elas não aprendem porque elas não querem, porque elas estão fazendo corpo mole, porque elas são São preguiçosas. preguiçosas ou são burras? Ou estão ali querendo passar o tempo com outras coisas e não estudar. Então, nem sempre mudou tanto quanto deveria ter mudado. A gente acha que a informação está disseminada, que hoje as pessoas sabem muito mais, mas ainda a gente precisa disseminar mais. Não chegou tanto quanto deveria ter chegado essa informação. Então, as crianças continuam lutando muito e uma outra questão que eu entendo que é muito sensível é a questão da idade do diagnóstico. O diagnóstico continua chegando muito tarde para as crianças. Então, quando ele chega, as crianças já se debateram muito, elas já lutaram muito para conseguir estudar, então elas já se sentiram fracassadas demais. O fracasso já tomou conta delas de tal forma que a saúde mental delas já foi muito impactada. Então elas já se sentiram fracassadas, fracassadas, fracassadas. Elas, porque elas são, e você pode falar disso muito bem, elas são crianças muito inteligentes. Então elas sabem que elas não sabem aprender. Mas elas sabem muitas outras coisas na vida. Então, elas já viram que elas não conseguem ler e escrever como as outras, mas elas sabem muitas outras coisas na vida. E elas sabem, então, que o problema delas é só ali. Nas outras coisas da vida, elas vão muito bem. Então, por que é que elas não conseguem ali, mas nas outras coisas elas conseguem? Então, essa frustração para elas é muito grande. Muitas vezes isso acaba virando uma ansiedade antecipatória. Então, para que eu vou para a escola se eu não consigo aprender? É Muitas agressivo, né? vezes Muitas vezes isso acaba virando uma agressividade. Então, várias questões de saúde mental podem vir daí, muitas vezes vêm daí, porque essa criança já fracassou muito até que esse diagnóstico aconteça. Então, em geral, o diagnóstico acontece tarde. Nós fizemos uma pesquisa agora, acabamos de fazer uma pesquisa para o Instituto ABCD, que é uma associação de referência no Brasil sobre a causa da dislexia. E a nossa amostra apontou que, assim como na outra pesquisa que a gente já tinha feito em 2021, a maior parte das crianças recebe o diagnóstico entre 8 e 9 anos.
E isso é muito tarde quando a gente compara com os outros países em que as crianças recebem o diagnóstico entre 6 e 7 anos. Então, a nossa população recebe o diagnóstico tarde. Isso sem contar é, há uma grande parcela que recebe o diagnóstico para além de 12 anos, né? Temos uma grande parcela que recebe o diagnóstico com 12 anos ou mais, e muitos adultos, como a Danusa está contando o relato dela, que vão receber o diagnóstico só na idade adulta, e isso não quer dizer que o problema não estava lá na infância, estava, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas essa pessoa só recebeu o diagnóstico na vida adulta porque não teve a oportunidade de ter esse diagnóstico na infância, seja porque não recebeu o apoio adequado, porque não encontrou os profissionais adequados, não teve as ferramentas, ou porque não tinha mesmo a oportunidade. Muitos adultos chegam para trazer os seus filhos para o diagnóstico. E quando você começa a falar sobre o diagnóstico da criança, o pai ou a mãe fala: Mas você está falando de mim? Isso que você está falando de mim, porque isso que você está falando que ele tem, eu também tenho. Então ele começa a se reconhecer no filho, e daí ele quer fazer o Interessante. diagnóstico dele, e aí você percebe que, porque tem um componente genético aí também, né? Para muitas pessoas, essa é uma característica herdada. Então a gente tem a questão genética para muitas famílias. Então, muitas vezes esse adulto se reconhece no seu filho e aí vai ter o diagnóstico, então, por meio desta criança que veio e ele vai ter também. Então, a Ah, gente tem muitos diagnósticos tardios também no Brasil, o que vai fazer com que esse enfrentamento do problema aconteça depois de muito sofrimento. Esse também pois é é. um ponto bastante importante. A Raquel está lembrando aqui que ela foi saber mais sobre dislexia por meio do filme Como Estrelas no Céu, se vocês conhecem. Uhum. Sim, é um filme interessante. Ah, que legal. Ah, quando fala assim de escola, como é que foi para você assim na escola, Danusa? Pensando em todo esse processo aí que a Thaís está falando, como é que foi para você? Eu queria estudar, eu queria ler, mas eu pegava, vou escrever poesia, vou tentar ler. E aí eu tentava ler e eu queria provar, né? Então eu queria ler, ia pro colégio, ler aqueles clássicos. Não rolou por muito tempo, não. Peguei um semestre e falei, não, eu vou estudar isso aqui, vou ler Shakespeare, vou ler Machado de Assis, vou ler alguma coisa. Não ia, ficou ali naquele período. E os caderninhos ali, sempre com várias marcações, no caso também não é só a leitura, né? Mas a escrita. E aí é legal ela estar falando isso, porque a autoestima já começa ali, né, no colégio. Pô, mas está sempre tudo rabiscado, as notas dos professores, sempre tem um negócio. Ali não pegou tanto, mas quando chegou a época do vestibular, que aí sim, né? Os processos seletivos, eles não são adaptados para uma pessoa que tem transtorno de aprendizagem específico da linguagem, né? Ou tem dislexia, como a gente está falando aqui, né? Eles não são adaptados para isso, eles não são pensados para essa população. Então, passou do funil do colégio, uma pessoa que conseguiu, não abandonar a escola, porque assim, tem dificuldades e dificuldades, vão ter uns que vão ter menos BOs e outros vão ter mais dificuldades, né? As pessoas são particulares. Embora elas tenham uma questão comum, com nome comum, mas a intensidade que isso vai aparecer pode divergir. E essa pessoa ela vai questionar a inteligência dela. E uma das critérios, né, é que não é DI, não é deficiência intelectual. A criança, essa pessoa, ela não tem prejuízo cognitivo nesse sentido, né? Então vão passar por momentos de baixa estima, vão se sentir pessoas burras. Então, tem horas que eu ficava, nossa, pô, eu não consigo acertar isso. Aí chega no vestibular, tem que fazer prova do quê? Tem que fazer redação, né? Para Bem passar. lembrado, Tem bem que fazer lembrado. passada, tem que ler uma prova inteira num determinado tempo X, e aí a gente vai o quê? Para a estafa, né? Para poder passar. E eu estudei em colégio estadual, fui fazer federal, na minha época nem cota tinha e também não tentei por essa via, eu queria me provar. Então, assim, tem uma questão
que para mim, como indivíduo, eu queria ser típica, só que eu sou neurodivergente. Então, o esforço ele é muito grande. Existe um desgaste ali, né? Sim. Então, quando eu fiz o vestibular, foi um momento que, né, você tem que ir lá ler, você se cansa. Quando eu passo no vestibular para a faculdade, a leitura era extremamente cansativa. Uhum. Tinha psicologia, né? A gente tinha que ler antropologia, filosofia, que saco, né? É muito cansativo. Então, eu li aqueles textos enormes. O que que acontecia comigo? Dormi. Eu lia, eu ficava extremamente exaurida. Eu capotava, mas por quê? Ler não é uma tarefa que é agradável e fluida para mim. Quando as pessoas falam, eu vou ler, vai ser extremamente prazeroso e relaxante. Mas é cansativo, dá sono, perde o foco. O processamento, às vezes, tem que ler várias vezes o mesmo parágrafo para juntar as informações. Ela não é fluida. Não vai de primeira. Às vezes vai, mas aí daqui a pouco eu li mesmo, junta, como é que junta esse negócio aqui? Tá, agora eu tenho que, nossa, eu tenho que ler de novo, me perdi aqui, né? Dá travada e é cansativo para ler. E aí, se eu fosse para a parte escrita, aí eu lembro de uma prova que eu escrevi impressa com um Z, uma página, na outra estava com S. Uhum. A forma da palavra não fica ali. Ela Isso, não fica gravada. isso. A A gente pode ortografia falar mais sobre isso. A ortografia inconsistente, os erros de ortografia de maneira inconsistente são bem característicos da pessoa com dislexia, principalmente na vida adulta. Então, cada vez que escreve, escreve de uma maneira diferente, nem sempre correta, porque é difícil de gravar a forma correta da palavra. E uma outra questão que vai ficando na pessoa com dislexia adulta é a dificuldade de produzir o texto. Então, muitas vezes você supera a dificuldade inicial, que é de leitura de palavra, mas aí continua a dificuldade de interpretação de texto e de produção de texto, na hora de você interpretar e de produzir o seu texto, que são as questões mais complexas, né, da leitura e da escrita, elas vão ficando. E uma outra questão importante que a Danusa coloca a do vestibular, né? Então, ela traz que quando ela prestou vestibular não tinha nenhum tipo de apoio. Agora, em algumas universidades, em algumas entidades que fazem vestibular, como a FUVEST, Enem, já tem alguns apoios para a pessoa com dislexia que leva ao seu laudo, então, levando o laudo que tem dislexia, essa pessoa pode ter mais tempo de prova, ela pode ter um ledor e ela pode ter um transcritor, alguém que vai escrever as respostas para ela, a redação, então ela vai falando e a pessoa vai escrevendo ali para ela. Então ela pode ter esses apoios. Mas isso não resolve todos os problemas, porque daí ela entra na faculdade e aí lá ela não vai ter nenhuma adaptação, né? Então, Pois é, isso resolve Você está uma falando é muito parte. novo, né? Isso é muito novo. Cheguei na época da faculdade, eu falei assim, gente, aqui todo mundo querendo falar psicanálise, esquizoanálise, indo para estágio. E eu falei assim, não sei ainda qual abordagem vou seguir, vou fazer minha monografia. Escolhi no sexto período minha orientadora, falei, olha, mas tem um negócio aqui. Eu quero fazer no sexto período, antes de tudo, de arte, monografia. E aí eu falei, olha, mas tem uma questão com a escrita e tal. Eu lembro que a primeira prova eu chorei dessa professora, chorei de nervoso antes da prova. E aí ela falou, tá bom, vamos ver. Ok, ela não questionou. Falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai precisar de alguém que te ajude com português. Vai ter que alguém meio que te ensinar português e fazer a correção. Madu, ela super, bora, vamos fazer. E o que me ajudou, eu tinha uma amiga que foi meu suporte durante a monografia. Ela falava assim, Danusa, tá confuso esse texto.
Porque a confusão na leitura também vai para a escrita, ela fica ali. Então, se eu tenho o tempo lá da leitura, a escrita ela não vai ser, ela vai ser mais empobrecida, ela vai ser menos conexa, menos fluida. Igual a leitura não é tão fluida, a escrita também não é. Então, tive o privilégio de ter uma amiga que, a Lele, que fez, ela era da história, que fez assim, danoso, olha, refaz esse negócio aqui, olha, tá errada essa ortografia aqui. E eu terminei antes, tirei uma nota boa na monografia, mas era uma outra realidade. Eu fui fazer especialização. E aí, sou especialista em TCC pela PUC-Rio e fiz a graduação na UF, Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. E aí, você faz supervisão, você faz tudo, você tem que escrever um trabalho de conclusão de curso. E aí? Você sabe, você atende, entendeu a teoria todinha, aplica essa teoria no consultório, vive essa teoria e passa o papel. E aí minha supervisora, ao mesmo tempo que ela era uma mãe, ela também era brava. E na especialização, isso na vida adulta não deixou de ter, como a Thaís falou. Os mesmos BOs apareceram, só que eles aparecem agora com uma cobrança e uma exigência muito mais alta do que no início da graduação. Então, conforme vai crescendo, vai escalonando o nível de conhecimento, o funil e a peneira, ela é mais rígida, né? Então, eu necessitei de suporte também. Então, eu tive uma pessoa para fazer minha correção e voltava. Tá confuso. Só que se eu te explicar, e aí era o BO, né? Por exemplo, colégio, eu lembro de um trauma de colégio que eu passei aqui. Coleguinha leu minha prova, hum, colou. Ele escreveu melhor do que eu e tirou uma nota mais alta que eu. A ideia, o conteúdo tá ali, mas a escrita às vezes não vai, a leitura, a interpretação também. Então, chego na vida adulta, isso continua. A neurodivergência não tem cura, não é uma doença, né? Então, a pessoa continua neurodivergente na vida adulta, né? Tá está falando que alguns BOs, a escrita até hoje, se eu vou fazer um post para um Instagram profissional, tem lá, eu apaguei um adpin, caramba, tá uma letra faltando aqui, só vou perceber depois, ou um paciente me aponta. E hoje eu falo de boa, tá? Sou disléxica. Eu lembro de quando eu encontrei uma professora numa formação que era para outros tipos de adaptação, né, na licenciatura, e ela estava com o slide escrito errado. Ela virou e falou assim: Ah, porque eu sou disléxica. No meio da aula. E eu olhei para aquela mulher e falei assim: gente, essa mulher com doutorado, dando aula na faculdade, cometeu um erro e disse. E foi engraçado, porque, engraçado no sentido bom, ela conseguiu. Eu olhei para aquela mulher e falei: nossa, ela está aqui na faculdade, ela conseguiu. Tá aqui dando aula. E eu acho que às vezes a gente não percebe isso quando está se sentindo com a autoestima baqueada ali, porque não consegue ter o rendimento como o coleguinha A, B ou C. Dando E usa. hoje, oi, falei muito, desculpa. Não, imagina, eu tô adorando te ouvir, mas eu tô só corroborando mesmo com a sua fala maravilhosa. É muito rico a gente ouvir a sua experiência, né? Você falando sobre algo que você passa, né? Desde sempre. E isso me fez lembrar uma vez, também participando de um evento acadêmico assim, e a professora universitária também deu esse depoimento, né? Sou disléxica. E falando da dificuldade, né? Coisas que ela tinha passado, abriu um parênteses ali e ela se colocou. Eu achei aquilo tão bonito, né? Ela foi um ambiente onde ela se sentiu segura para poder estar falando e ao mesmo tempo, olha, que bom, é possível, não é assim, é igual você falou, não é uma doença, você não está fadado, condenada, não é assim, né? Você pode tudo, você só precisa realmente ser entendida naquilo que você pode dar, como toda e qualquer pessoa pensando numa diversidade humana, né? Thais Ah, estava falando hum, sobre que isso piora, né? Então,
Hoje, como eu estava falando, dos processos seletivos, eles são cada vez mais densos. Então, já vi processo seletivo, por exemplo, uma dor minha, né? Processo seletivo para mestrado, não tinha essa adaptação. Critério número um de exclusão, ortografia. Você tem um tempo para fazer a prova, você vai ter naquele tempo. Às vezes tem para dislexia, às vezes tem adaptação para o TDAH, né, com a questão do tempo. Mas quando o critério já é excludente na primeira avaliação, como é que a gente se sente motivado? Tipo, vou fazer uma pesquisa. Nossa, eu vou ter que ler horrores. Hoje tem recursos de leitores e PDF, mas mesmo assim a compreensão na leitura, mesmo, ela é muito melhor quando tem um leitor. Facilita muito. Minha avaliação neuro deu que a diferença é real. Thaís, o que você acha disso que eu tô falando? Não, é sim, a Raquel até perguntou aqui se audiobooks são úteis, né, para Isso. evitar essa estafa de leitura que você estava falando antes, e aí depois você me Mas diz, cansa mesmo assim, tem que voltar é, para a compreensão acompanhar, eles ela é mais lenta. Eles não resolvem todos os problemas, mas muitas vezes eles são ferramentas úteis, né? Porque evita uma parte da tarefa, porque todas elas são cansativas. Então, é cansativo ler, é cansativo compreender. Então, pelo menos uma parte da tarefa que é cansativa, você já diminui aí do processo. Então, ajuda, não resolve todos os problemas, mas ajuda. E isso que a Danusa estava falando antes sobre a questão das adaptações na escola, na universidade, o que nós, terapeutas, orientamos para os professores é sempre que possível diversificar a forma desse aluno mostrar que ele aprendeu, porque ele é um aluno que aprende, sempre precisa mostrar o que aprendeu escrevendo, não pode mostrar de outra forma o que aprendeu, então ele não pode demonstrar falando, ele não pode demonstrar com uma dramatização, ele não pode demonstrar com uma colagem, com um portfólio, não tem um outro jeito dele demonstrar o que ele aprendeu, tem sempre que ser escrevendo. Então, é isso que a gente orienta para os professores, diversificar a forma desse aluno expressar, demonstrar o que ele aprende, porque ele aprende, ele só não consegue ler da mesma maneira, ler e escrever da mesma maneira que os outros, mas não é que ele tem uma barreira para aprender, porque o cognitivo dele é preservado, ele tem um processamento de leitura e escrita diferente, mas todas as outras áreas da vida vão muito bem, obrigada. Então, ele consegue aprender, sim. A barreira ali está na leitura e na escrita. Então, se ele conseguir demonstrar, e é isso que ela falou, o colega colou dela e foi melhor do que ela, porque ela sabia o conteúdo, mas ela não conseguia passar para o papel da melhor forma possível. O que o colega fez de forma mais clara do que ela, né? Então é isso. Se ela tivesse a possibilidade de demonstrar o que ela sabia ali naquele momento de outra forma que não pela escrita, ela estaria com uma nota melhor do que aquela. Então, essa é a nossa orientação para os professores. Precisa sempre ser por escrito, não pode diversificar essa forma desse aluno demonstrar o que ele sabe. E hoje em dia, nós que trabalhamos nessa área também estamos buscando orientar os professores a sempre valorizar o que esse aluno sabe. Então, não penaliza por erro ortográfico, valoriza o que ele conseguiu fazer. Então, sempre mostra para esse aluno, olha, sim, ainda falta esses passos para você dar, mas olha que bom que você já conseguiu tudo isso, né? Então, sempre valoriza o que aquele aluno já conseguiu alcançar, porque a gente sabe que tem muito esforço ali, né? Não foi Como, fácil né? para ele chegar até ali. Então, sempre valoriza o que já foi conquistado, né? Maravilha. Gente, a gente ficaria com vocês aqui um tempão. Vamos ver, tem uma pergunta aqui da Raquel. Mas antes a gente. E fiquem à vontade também, Raquel, se você quiser perguntar aqui, ou se quiser que eu leia, tá? Fique à vontade. A gente ficaria um tempão aqui falando, né, gente? São muitas coisas para serem ditas, mas a gente deixa um pouquinho para uma outra oportunidade também a gente está falando.
Isso que você falou da escola aí, Thaís, a gente sabe até que tem alguns professores que querem que a criança, né, o pré-adolescente, adolescente, que ele escreva em letra cursiva, não aceita caixa alta. Tem até Sim, isso, né? Eu tô com uma sim, tosse, gente. sim, é verdade, tem. E aí também é uma outra questão, né? A gente sabe que tem as normas da escola, tem currículo para cumprir, mas a gente também precisa flexibilizar a forma de ensinar e precisa entender cada perfil de aprendizagem. Para esse aluno, a gente realmente precisa exigir, além de todas as dificuldades que ele tem, realmente precisa exigir que ele escreva em letra cursiva? Para ele, Né? realmente essa é uma demanda tão necessária assim? Temos que Então, pensar isso, né? pensar em cada caso. Isso quando a gente traz isso para o espaço clínico, não é muito diferente, né? Às vezes o profissional saber até onde a pessoa pode dar, até onde, como ela vai Sim, responder, né? Como ela consegue estar ali naquela sessão também é importante. Olhar a é, pessoa para além do diagnóstico, mas saber que ele existe, que ele está ali, né? exato. Uhum. Danusa, a Raquel Uma está te coisa. perguntando. Alguém quer falar? Pode falar. Ela está perguntando como é para você, se você se atrapalha nas anotações, né, na clínica, como é que é para você depois? Se você fica confusa ao mesmo tempo que você está escrevendo. Raquel, pode falar Olha, caso você queira. Hum. nos atendimentos é aquela parte do que a Thais está falando agora. Mas se tivesse uma outra forma de expressar, eu não tenho prejuízo na parte do trabalho, né? Então, assim, eu vou fazer as minhas anotações de uma maneira que funciona para mim, às vezes é literal, às vezes é um resumo do que foi feito, né? Mas é para mim, as notas do terapeuta, né, elas são só para mim, então ela tem que fazer sentido para mim. Mas aí tem um processo interessante, que nos atendimentos é aqui e é aqui. Então, o conhecimento, ele sai, eu não preciso estar ali, né, nisso da escrita, tal. Agora, se eu tiver que fazer um documento formal, uma declaração, uma coisa Um nesse sentido, relatório. um relatório, eu vou ter que tirar a parte que tem os dados do paciente, o nome, CPF, coisas do tipo, e pedir revisão. Eu vou ter que passar por esse processo. Então, eu, como profissional, eu tenho que tirar os dados daquele paciente, né? Por causa do sigilo, coisa assim. E para que não seja, né, um documento, às vezes eu preciso ainda ter uma pessoa que faça a revisão. Isso é algo que se mantém, porque é, falando no WhatsApp, falando na vida, isso gera BOs também, né? Mal entendidos por escrita é muito comum. A gente fala o tempo todo por WhatsApp, a palavra trocou, o corretor mudou a palavra. Já é. Aí você lê o que a pessoa escreveu, não necessariamente você está entendendo. Então depende do local. Se é uma anotação só para mim, sei que funcionar. Se é um documento formal, vai ter que ter revisão, porque, né, o crivo profissional exige algumas coisas, não dá, né? Mas se for uma conversa com o paciente, com alguém, muitas vezes aquela opção nova que tem de editar, nossa, só tem um tempo, eu olho e, caraca, e dou para corrigir, depois não dá. Ou, nossa, eu li errado, eu li esse negócio aqui, entendi outra coisa. Então, isso continua e depende do local que eu estou escrevendo ou que eu estou lendo. Não A sei se Raquel, respondi a Raquel. ela vai dizer aqui. Boa noite, gente. Boa noite. É, falando sobre essa questão, né, de precisar de uma revisão, né, eu sou da área de tecnologia, eu já penso logo numa maneira tecnológica de resolver. Eu queria saber se você já tentou usar a inteligência artificial, o ChatGPT, para fazer essas correções de forma mais rápida. Quando eu fiz a minha avaliação neuropsicológica recentemente, a neuropsicóloga ela sugeriu algumas ferramentas adaptativas do Google, ChatGPT. Só que tem uma coisa, eles não acentuam
não pontuam muitas vezes, tem algumas coisas que ele vai fazer a escrita, né? O que funciona às vezes é eu jogar num corretor ortográfico online, só que nem sempre ele vai corrigir a ortografia, mas às vezes uma coerência, uma coisa, às vezes pode passar despercebido o sentido da frase. Então, esses recursos que tem hoje, eles facilitam, né, para uma ortografia e uma acentuação, no sentido dos sites de corretor, mas nesses sites que vão fazer ouvir, né, você vai gravar e eles vão escrever, não é fluido, não tem as pontuações, as exclamações, não, o texto ele não sai muito bem nesse sentido. Entendi. Vou tentar Mara- resolver isso. Pode deixar. Mais alguma pergunta, gente, antes que a gente encerre? Maravilha. Eu acho que a gente vai sair daqui hoje refletindo bastante sobre a dislexia e com vontade de ler e saber mais. Eu só recomendaria, se tem alguém disléxico que for, ouvir isso para ter um pouco de autocompaixão, né? Como psicóloga, as comparações com pares às vezes podem ser muito injustas e hoje a gente vai fazer um esforço, mas é possível, né? A gente conseguir fazer coisas, mas existe um pouco mais, dá um pouco mais de trabalho e não dá para se comparar porque o funcionamento é outro. Existe uma aprendizagem, vai conseguir trabalhar, vai conseguir objetivos na vida, mas tem que ter autocompaixão e aceitar também que o funcionamento é diverso. O funcionamento não vai ser igual ao do coleguinha. Então, peraí, se aceita e como é que faz a partir de agora? Perfeito. Gente, para a gente poder encerrar, qual a rede social de vocês? Deixa aqui. Depois a gente vai deixar também lá no YouTube, tá, gente? Divulguem aí, que vai estar gravado lá na página do SIG Neurodivergência, lá no YouTube. Então as pessoas vão poder assistir depois, vocês também vão poder rever. E também vai estar a rede social das meninas lá, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Mas se vocês quiserem falar, a rede social de vocês. Meu Instagram é thaís.ciboto, então quem quiser me seguir lá, fiquem à vontade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Meu Instagram é Danusa Eufrásio, bem fácil, é Psidanusa, né? Vai estar lá Danusa Eufrásio, @Psidanusa, e pode mandar mensagem. Maravilha. O meu é psicóloga Rogéria Bastos, estou lá também, vai estar todos os nossos dados lá depois no YouTube. Fique à vontade para entrar em contato com a gente. Sigam o SIG Neurodivergência lá no Instagram, no YouTube. E também nós temos o nosso WhatsApp, tá? Se alguém por lá, vocês já podem pegar o link e pela rede social, lá pelo Instagram, para poder estar com a gente, participando, para a gente poder estar falando, né, de neurodivergência, que precisamos falar bastante sobre isso, né, gente? Sim, com Se certeza. alguém quiser tirar uma fotinho, eu queria tirar uma fotinha para a gente colocar no Insta, se ficar à vontade para poder, Danusa, você tira aí para gente? Peraí, deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Peraí. A Danusa está lá no nosso grupo também, do SIG, né? Acho que vai ter. Como é que eu Eu vou vou? tentar aqui também. Se alguém quiser abrir a câmera, pode abrir. Deixa lá. Vamos tirar. Eu vou bater outro, vamos ver como é que vai. Tá. Tentei aqui. 1, 2, 3, viu?